Glória ao Senhor, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem se sente, chama o hino. 336. Glória ao Senhor. Jesus
Glória a Deus. Aleluia. Quem se sente, irmãos? Mais um hino. Irmãos, irmãs? 290. Hino 290. Glória ao Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Hino 376, 376. Não estamos ouvindo as irmãs cantando, irmãos. Vamos cantar, as irmãs. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor.
Aleluia, Senhor. Bem amados irmãos, irmãs, misericórdia, Senhor, de Deus em tudo está sendo glorificado por nós. Glória a Deus. Também, irmãos, não nos esqueçamos das ofertas. Não nos esqueçamos que há famílias que ainda hoje não acenderam o fogo para dar o que comer aos filhos. Então nós temos aqui na congregação de Itapevi a mesa da piedade, a mesa do atendimento, do amor. Os irmãos têm suprido, os irmãos têm colaborado, mas nós temos necessidades de contínuo nessa parte. Então os irmãos tragam mantimentos não perecíveis e também neste momento nós temos a possibilidade de os irmãos ofertarem na obra de Deus. E para que são recolhidas as ofertas? As ofertas são recolhidas para atendimento da obra neste local. Pagamento das luzes, do serviço de luz, do concessionário, de água, da internet que faz a transmissão, do atendimento no CCA em ação, atendimento também para comprar mais mantimento. Não é isso, irmão? William, os irmãos diáconos que estão na congregação. Então nós temos necessidades. Os irmãos que vieram preparados nesta noite, pode se levantar e vir à frente para ofertar. Está aberta a liberdade. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Hoje vai ter um louvor do bom para nós aqui, glória a Deus. E a gente tem até os irmãos que estão em casa não tem, mas nós temos até uma colinha aqui, irmã Maria, para a gente acompanhar o louvor com os irmãos. Os irmãos agora se põem de pé, o irmão Anderson vai louvar para a gente. Todos receberam a folhinha, pode acompanhar junto. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma
nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem uns louvor que canta na igreja, a gente não sabe cantar porque não tem a colinha, e parece que demora, e esse que a gente tinha que passou tão rápido, é tão gostoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que tem esse carinho, que tem esse cuidado, que tem essa gentileza com as coisas dos céus, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Esse momento, amados, nós iremos aguardar que o Senhor fale conosco pela sua palavra. Fiquemos todos numa íntima comunhão com o Senhor, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Pronto, irmão Aldo, irmão Zé, algum dos irmãos, irmão Calil, irmão Assis, os demais irmãos, irmão Anderson, irmão Eric, tem a palavra? Glória ao Senhor. Vamos ler, irmãos, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. Livro de Mateus, no capítulo 23. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23. Iremos ler do verso 1 ao verso 15. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações na praça, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós,
escribas, fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Palavra do Senhor, irmãos, conhecida, mas pouco lida nas igrejas. Palavra que parece pesada, palavra que parece que é uma repreensão, mas não, irmãos. Aqui está o carinho de Jesus para com os fiéis na terra. Aqui está declarado o cuidado que o Senhor Jesus teve para conosco nos dias em que Ele esteve no meio de nós. Aqui, irmãos, há o conselho, aqui, amados, há o cuidado do Senhor quando Ele se dirigia aos escribas, aos fariseus, aos doutores na lei dos judeus. Porque, irmãos, quanto mais poder, quanto mais honra, parece que as pessoas vão se afastando da realidade do povo. Aqui, o Senhor Jesus se direcionava aos homens que tinham a instrução na lei de Moisés para guiar o povo. Mas há muito tempo, amados, estes homens já tinham perdido a condição de estar ligados intimamente com Deus. E hoje a palavra do Senhor está no meio de nós. Aqui lemos a respeito do cuidado que esses homens da lei, esses doutores, estes pastores, estes líderes daquela religião não tinham mais com o povo. Quantos de nós, amados irmãos, irmãs, irmãos que nos acompanham também pela internet, quantos de nós já assistimos uma situação de que uma pessoa dentro da igreja ela é tão afrontada que ela acaba perdendo o caminho, acaba perdendo a condição de estar no meio daqueles que servem ao Senhor. E que perseguição é essa, irmãos? Uma perseguição de homem, uma perseguição política, uma perseguição pela maneira como se veste, pela maneira como tratam um ou outro, pela maneira como está entrando e saindo do meio da congregação, do meio da igreja, seja ela qual for. E aqui há uma repreensão, irmãos, porque o Senhor Jesus nos coloca de maneira muito clara o que acontecia naquele tempo, o que aconteceu no passado e o que acontece no presente. Aqui nós lemos, no encerramento dessa leitura, que o Senhor colocou os escribas e os fariseus de maneira como hipócritas, porque eles percorriam a terra fazendo prosélitos. O que é um prosélito? É uma pessoa convertida, uma pessoa que entra, que está fora e passa a estar dentro daquela religião. E depois que uma vez que a pessoa estava fora, estava dentro, eles tratavam essa pessoa de tal maneira que ela encontrava 2 vezes pior os pecados que ela tinha. Veja só que coisa, né, irmãos? Como pode ser uma palavra tão antiga e tão atual? A nossa igreja, amados, esse ajuntamento de homens e mulheres que querem alcançar os céus, de maneira alguma, amados irmãos, irmãs, podemos levar, podemos considerar e tocar a nossa vida diante de Deus, de maneira, irmãos, que por testemunho ou por obra, que julguemos aos nossos irmãos. Hoje o Senhor, pela Tua palavra, hoje o Senhor, por esse conselho, nos coloca numa condição de todos sermos servos. Aqui não há líder, aqui não há senhor,
aqui não há pastor humano, aqui há Jesus Cristo intercedendo por nós junto ao Pai Celestial. Irmãos, a palavra do Senhor, mais uma vez, nos convida a termos paz com Deus. Há, por certo, entre nós uma necessidade que precisa ser repreendida no nome de Jesus. Não há condenação aos que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que tenhamos a nossa mente livre, que tenhamos a nossa mente desprendida de qualquer julgamento. Quem nos julga é Cristo Jesus. Quem nos julga é aquele que deu a própria vida por nós. Se o Senhor Jesus deu a própria vida para a salvação das nossas almas, entenda, Ele passou por essa terra, Ele viu tudo como se sucedia, Ele viu quais são as fraquezas humanas, mas Ele viu também qual é o intento do coração do homem. E ainda que o homem queira fazer o bem, conforme disse Paulo, o mal está sempre no meio de nós. Mas hoje a palavra do Senhor vem nos libertando do jugo do homem, irmãos. O Senhor Jesus entrou na sinagoga e repreendeu o jugo do homem, e hoje o Senhor vem nesta congregação, aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, e declara que está repreendida toda condenação sobre a igreja, irmãos. Sobre nós há o Espírito de Deus, sobre nós há a proteção do Senhor. Chega a sua vida, a nossa vida, a vida de quem nos acompanha também pela internet, irmãos, é cheia de desafios. A nossa vida é cheia de percalços, a nossa vida é cheia de enfermidades, é cheia de conflitos, é cheia de dúvidas, e ainda cabe sobre nós a dúvida da salvação? De maneira nenhuma, irmãos. Estejamos, por esta palavra, justificados pelo Senhor, irmãos. A palavra hoje vem para colocar paz no coração, para colocar paz nos corações de quem está na igreja e de quem recebe essa palavra através da internet, seja na primeira, na segunda ou na milésima retransmissão que for ao ar. Não importa, a palavra do Senhor é atual. O Senhor veio ao mundo, deu a própria vida para salvar a todos nós, irmãos. O Senhor veio e por onde Ele passava, Ele curava os enfermos. Tem igrejas, irmãos, tem linhas doutrinárias que não acreditam que o Senhor faz milagres. Tem linhas doutrinárias que repreende ao povo que louva, o povo que adora. Irmãos, que razão há em nós, se não for clamar de dia e de noite ao Senhor da nossa salvação? Quantos de nós que estamos nessa igreja, nesta noite, quantos de nós, dos nossos irmãos que nos acompanham na internet nesse momento, já provaram dos favores e dos milagres do Senhor? Há no meio de nós, irmãos, obras que o Senhor fez que é impossível aos olhos dos homens. Este é o Senhor, este é o plano de salvação. Que estejamos hoje libertos para louvar, que estejamos hoje libertos para adorar. Seja em que tempo for da tua vida, entenda, o Senhor veio para salvar a sua alma. O Senhor fez plano de salvação com a sua vida. O Senhor fez plano de salvação com as nossas vidas. Então clame, adore, louve ao Senhor da tua salvação. Quantos de nós, amados irmãos, estamos na igreja muitas das vezes buscando por questões materiais, buscando satisfazer algo que é difícil para nós. O Senhor deixou exemplos mais do que suficientes para você entender que pela tua fé
o Senhor pode prover obras maiores do que almeja o teu coração. O Senhor tem plano de salvação com a tua vida. Se você tem o teu coração derramado, se você chama para junto de você todos os dias o Espírito Santo, tenha paz, tenha certeza, tenha confirmação que o Senhor está nos bons propósitos da tua vida também. Irmãos, estejamos prontos para agradecer, estejamos prontos para adorar, estejamos prontos, primeiramente, para exaltar o nome santo do nosso Deus. O que falta na tua vida, Cristo Jesus tudo pode. O que falta nos teus caminhos, o Senhor suprirá. Mas que você saia dessa igreja, que você encerre a transmissão desse culto com a certeza que não há julgamento da parte de Deus. O julgamento que te afasta da comunhão do Senhor é julgamento de homem. O Senhor veio para unir, o Senhor veio para salvar, o Senhor veio para perdoar, o Senhor veio para justificar as nossas vidas e justificar as nossas almas. Estejamos em paz na presença do nosso Deus, na certeza que o Senhor está no nosso barquinho e que no último dia herdaremos a coroa da vida eterna. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. O nome de Deus, amados, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Aldo, irmão, pode agradecer o culto para nós? O servo de Deus virá à frente, agradecer esse culto. Busquemos a face do Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, santo Deus, aleluia. Senhor, querido Deus, bondoso Pai, desde já, primeiramente, te adoramos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te adoramos porque tu és aquele que está sempre junto a nós. E mais uma vez, nesta, aleluia, santa reunião que o Senhor preparou, estamos aqui sentindo a tua presença, sentindo o teu carinho, sentindo o teu amor, aleluia, sentindo a tua mão, aleluia, trabalhar em favor das nossas vidas. Aqui já cantamos, aleluia, hinos, tocamos, também teve o louvor, a primeira oração que já chegou, Senhor, ao reino da tua glória, mas também te agradecemos pela palavra a qual tu enviaste ao corpo da tua igreja, nos ensinando, nos exortando, aleluia, e nos guiando à direção certa, glória a Deus, ao caminho da salvação, ao caminho, aleluia, que leva às portas do céu, aleluia, que é o Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, glória a Deus, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então é por Ele que estamos aqui, aleluia, se alegrando, aleluia, na presença dEle, aleluia, e na presença desse Deus maravilhoso. E queremos te agradecer também, porque Ele mesmo disse, estou indo ao Pai, mas os enviarei para vocês o Espírito Santo, Consolador. Então, se aqui entrou alguém triste, se aqui entrou alguém desanimado, aleluia, temos certeza, aleluia, que o Espírito Santo já consolou e que a palavra já providenciou tudo na nossa vida. Despede nós em paz, por amor do teu santo nome. Despede nós, Senhor, e também dá mais um hino para que possamos nos alegrar na tua presença. Todas essas bênçãos te apresentamos no nome de Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a esse culto, irmãos, quem se sente chama um hino? Hino 409, 409. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória ao Senhor. Que recebamos todos, amados irmãos, irmãs, os irmãos que nos acompanham também pela internet, que recebamos todos a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.